E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Ronaldo. Vamos resolver hoje uma questão da prova do ITA, prova de anos anteriores. Essa questão é bem interessante. Por que eu escolhi ela hoje? Porque ela nos fala de função, função injetora, função sobrejetora, função bijetora e função inversa. Então é uma função bem interessante. Vamos lá. Olha o exercício aí. Analise se a função f de reais em reais, definida pela sentença f de x igual a 3 mais x ao quadrado, quando x é maior ou igual a zero, ou 3 menos x ao quadrado, quando x é menor que zero, é bijetora. E, em caso afirmativo, encontre a sua inversa. F a menos 1 de reais em reais, que é a função inversa. Bom, quando que uma função é bijetora? Bijetora é uma bijeção. Ela só será bijetora se ela for injetora e sobrejetora. Quando uma função é injetora, quando para qualquer dois elementos do domínio, x1 e x2, por exemplo, a imagem do x1 sempre será diferente da imagem do x2, sendo x1 e x2 um diferente do outro. Como seria isso? Veja bem, para x1 e x2 pertencente ao domínio, devemos ter que, se x1 é diferente de x2, então a imagem de x1 é diferente da imagem de x2. Vamos verificar isso na função f. Vamos fazer o f de x1 e o f de x2, só que vamos considerar em primeiro caso que x1 e x2 são os dois maiores ou iguais a zero. Se x1 e x2 é maior ou igual a zero, então o f de x1 encaixa na primeira sentença, é 3 mais x1 ao quadrado. Como o f de x2 também é considerado maior ou igual a zero, também é 3 mais x2 ao quadrado. Vamos supor que mesmo x1 sendo diferente de x2, que o f de x1 fosse igual ao f de x2. O que nós teríamos que ter? Que 3 mais x1 ao quadrado seria igual a 3 mais x2 ao quadrado. Quando isso aconteceria? Se o x1 fosse igual ao x2 ou ao oposto de x2. Isso é um absurdo. Por que é um absurdo, professor? Porque o x1 é diferente do x2 lá na definição que nós colocamos no início desse primeiro caso. E o x1 não pode ser igual a menos o x2? Não pode, porque x2 é maior que zero. Quando eu coloco menos, ele fica negativo. Se ele fica negativo, nós teríamos o x1 negativo, mas o x1 também é maior ou igual a zero. Essa é a nossa primeira condição. Portanto, é um absurdo. O que é absurdo? Que o f de x1 seja igual ao f de x2. Portanto, nesse caso, nós provamos que se x1 é diferente de x2, f de x1 também é diferente de f de x2. Só que agora a gente vai ver o caso em que os dois são negativos. x1 e x2 menor que zero, sendo x1 diferente de x2. Se os dois são negativos, eles se encaixam na segunda sentença para x menor que zero. Então a imagem do x1 e do x2 seria 3 menos x1 ao quadrado e 3 menos x2 ao quadrado. Supondo pelo mesmo princípio do anterior que f de x1 é igual a f de x2, nós teríamos que 3 menos x1 ao quadrado é igual a 3 menos x2 ao quadrado. Caímos na mesma situação anterior. x1 tem que ser igual a mais ou menos x2. Bom, partimos do pressuposto que x1 é diferente de x2, então temos um absurdo. Partimos do pressuposto que x1 e x2 são menores que zero. Se x1 for igual a menos x2, teríamos o x1 maior que zero, que também é um absurdo. Portanto, também concluímos que para x1 diferente de x2 e os dois menores que zero, é satisfeita a condição de injetora. Mas tem um terceiro caso. Qual caso? Quando x1 é negativo e x2 é positivo, ou vice-versa, x2 positivo, negativo e x1 positivo. Tanto faz aqui. Escolhi aqui x1 diferente de x2, que não seria necessário colocar, pois x1 é maior que zero e x2 menor que zero. Tanto faz, você poderia colocar x2 maior que zero ou x1 maior que zero, não importa. Que vale para uma situação vai valer para outra. Bom,
Se x1 é maior que zero, então o f de x1 é 3 mais x1 ao quadrado. Se x2 é menor que zero, então f de x2 é 3 menos x2 ao quadrado. Supondo que exista um x1 e x2 diferente um do outro, de tal modo que o f de x1 seja igual a f de x2. Se o f de x1 é igual a f de x2, então 3 mais x1 ao quadrado é igual a 3 menos x2 ao quadrado. Isso leva-nos a concluir que x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado teria que ser igual a zero. Opa, espera lá. x1 é diferente de zero. x2 é diferente de zero. Os dois estão elevados ao quadrado. Essa soma sempre vai dar um número positivo, nunca vai dar zero. Então temos um absurdo. Se temos novamente um absurdo, nós provamos que para qualquer x1 e x2 pertencente ao domínio da função, sendo um diferente do outro, a imagem de um é diferente da imagem do outro. Ou seja, concluímos que a função é injetora. F é injetora, pois se x1 é diferente de x2, a imagem de x1 é diferente da imagem de x2. Beleza? Temos que provar agora que ela é sobrejetora. Quando uma função é... Bom, pessoal, continuando aí, nós temos que provar agora que a função é sobrejetora. Quando uma função é sobrejetora, veja bem, a função para ser sobrejetora, todo elemento do contradomínio tem que ser a imagem de alguém. Sempre vai existir um x1 pertencente ao domínio que está ligado ao y do contradomínio. Como assim, professor? Na realidade é quando o contradomínio for igual ao conjunto imagem. Se o contradomínio é igual ao conjunto imagem, a função será sempre sobrejetora. Vamos provar que a função f é sobrejetora. Vamos pegar primeiro e ver qual é o conjunto imagem da função f quando x é maior ou igual a zero. Quando x é maior ou igual a zero, essa função é definida pela sentença f de x igual a 3 mais x ao quadrado, que é uma função quadrática, cujo gráfico é uma parábola com cavidade voltada para cima, porque o x ao quadrado tem sinal coeficiente positivo, logo ela tem valor mínimo. Valor mínimo aonde? No y do vértice. Só temos que saber se o vértice está no domínio dessa parte da função. Porque lembra que o domínio dessa parte é S para x maior ou igual a zero. Se você for calcular o vértice, menos b sobre 2a, o b é zero ali, portanto o vértice vai ser igual a zero. Zero faz parte de x maior ou igual a zero. Portanto, a imagem do zero na função é 3. Logo, o ponto mínimo dessa função f de x igual a 3 mais x ao quadrado é o ponto 0 e 3. Todos os outros valores são maiores que ele. Portanto, o conjunto imagem dessa parte da função é imagem do f de 1 da função nessa primeira parte é do 3 ao mais infinito, inclusive pegando o 3. Bom, temos a imagem para x maior ou igual a zero. Falta vermos para x menor que zero, cuja sentença é 3 menos x ao quadrado. Opa, 3 menos x ao quadrado? Ah, professor, isso é uma função quadrática com cavidade voltada para baixo. O x ao quadrado está com sinal negativo. Ela assume valor de máximo no vértice da função. Como ela tem um valor de máximo no vértice da função, nós podemos concluir o quê? Que o máximo é o 0 e 3. Por quê? Porque novamente o b é igual a zero. O vértice, x do vértice é menos b sobre 2a dá zero. Substituindo o zero nessa função, 3 menos 0, 3. Só que o ponto 0 e 3 não pertence a essa imagem. Ele vem de menos infinito, que ele vem lá de menos infinito, e vai chegar até próximo do 3. Só que ele vai estar tendendo a 3. Vai estar muito próximo do 3. Mas não chega nele, mas ele vai estar tão próximo, se a gente juntar esse conjunto imagem dessa parte com a conjunto imagem da parte anterior, da primeira parte, começa no 3 e vai ao mais infinito, a união desses dois conjuntos imagens é o conjunto imagem da função f. Bom, mais um vem
de menos infinito se aproximando do 3. E o outro vai de 3 a mais infinito. A união é o próprio conjunto dos números reais, de menos infinito a mais infinito. Logo, conjunto imagem da função f é os reais, mas o contradomínio também era os reais. Portanto, nós concluímos que a função é sobrejetora. Sendo ela sobrejetora, ela é bijetora. Temos uma função bijetora. Beleza? Vamos para o próximo slide aí. Agora nós temos que provar que ela encontrar a sua inversa, porque toda função bijetora admite inversa. Pergunta. A outra pergunta é, em caso afirmativo, encontre a sua inversa. Então vamos determinar quem é a função inversa dessa função. Qual é a função inversa? É a função que quem era domínio vira imagem, quem era imagem vira domínio. Numa fala bem rústica, quem era x vira y, quem era y vira x. Você faz a troca desses valores. O que nós devemos observar aqui? Devemos pensar na seguinte situação. Se quem era x vira y e quem era y vira x, podemos separar a função de acordo com os dados encontrados anteriormente em dois casos. Quando a imagem vai de 3 a mais infinito, quando a imagem vai de 0 a 3. Vamos pensar nisso. Se para qualquer y pertencente ao intervalo de 3 a mais infinito, a sentença é 3 mais x ao quadrado. Ou seja, y é igual a 3 mais x ao quadrado. Se nós isolarmos o x aqui, nós teremos que o x é igual a raiz quadrada de y menos 3. Espera lá, professor. Mas se x ao quadrado é igual a y menos 3, x pode ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de y menos 3. É só que tem um detalhe. Quando y pertence ao intervalo de 3 a mais infinito, a função, o x é maior ou igual a 0. Logo, se o x é maior ou igual a 0, o único valor que vai pegar é mais raiz quadrada de y menos 3. Essa é a nossa primeira sentença. Veja bem, olha ela aqui. A segunda sentença é quando o y pertencer ao intervalo de menos infinito a 3. A sentença que define ela é 3 menos x ao quadrado. Se nós substituirmos o f de x por y e isolarmos o x, teremos que x ao quadrado é igual a 3 menos x. Isso implica que x é igual a menos a raiz quadrada de 3 menos y. Por quê? Porque o x é menor que 0 nessa sentença. Olha aqui, quando a sentença lá em cima no slide. Quando o x é menor que 0, a sentença é 3 menos x quadrado, que foi de onde nós partimos aqui. Por isso que x nesse caso é menos a raiz quadrada de 3 menos y. Bom, temos a sentença da nossa função inversa. Basta trocar x por y e y por x, ou seja, quem era x vira y e quem era y vira x, escrever a sentença. Teremos o seguinte: a função f a menos 1 de reais em reais é a sentença f a menos 1 de x igual a raiz quadrada de x menos 3, raiz quadrada de x menos 3, quando, Ronaldo? Quando que é a raiz quadrada de x menos 3? Quando o x for maior ou igual a 3. Por quê? Lembra que você trocou quem era x virou y e quem era y virou x? Nessa sentença raiz de x menos 3, o y era um número quê? O y era um número de 3 a mais infinito. Portanto, esse x aqui é aquele y anterior. Ele é maior ou igual a 3. E a outra sentença, menos raiz quadrada de 3 menos x, se o x for menor ou igual que 3, porque nós estamos nos referindo a essa situação aqui. Lembra que quem era y virou x, quem era x virou y. Troco x por y e y por x
em todos os casos. Beleza, galera? Exercício show, hein? Espero que tenham gostado e tenham entendido a resolução. Grande abraço.